Olá? No que você é viciado? Drogas ilícitas? Drogas lícitas? TV? Jogos? Games? Séries? Compras? Pornografia? Você já notou que faz mais sentido perguntar no que você é viciado do que perguntar se você é viciado em alguma coisa? No que se refere às drogas, aprendemos que o que faz as pessoas se tornarem viciadas, dependentes, são as substâncias que estão atreladas, que estão ligadas à droga. Isso quer dizer, por essa impressão, que se pegássemos um grupo de 30 pessoas, sequestrássemos essas pessoas e durante 30 dias aplicássemos injeções de heroína em suas veias, pelo que sabemos a respeito de dependência, ao final de 30 dias, todas essas pessoas, por terem sido administradas em suas veias, em seus corpos, heroína, todas estariam cabalmente viciadas, não é isso? Isso aconteceria por um simples motivo. Há uma substância química na heroína e os seus corpos, uma vez em contato contínuo com essa substância, clamaria por mais e mais doses dessa substância. Isso é o que chamamos de dependência química. Mas desde que eu comecei a me entender por gente, alguma coisa nunca me soou como que linearmente na história do que a gente conhece sobre dependências de drogas. Isso porque ao observar que algumas pessoas, quando são internadas por determinadas fraturas de seus ossos, como por exemplo fêmur, bacia, úmero, una, que são ossos grandes, essas pessoas elas são medicadas durante todo o período em que ficam internadas com diamorfina, que nada mais é do que o nome comercial, o nome farmacêutico da heroína. Ou seja, todas as pessoas que quebraram esses ossos, por exemplo, a sua mãe, a sua avó, que uma vez quebraram ossos e tiveram que ficar internadas, tiveram a administração da diamorfina, que em outras palavras é a heroína. E uma pergunta surge dessa relação. Por que essas pessoas não ficaram viciadas quando saíram dos hospitais? Se a questão é a substância que há nessas drogas, por que essas pessoas que foram medicadas não ficaram viciadas a partir do momento que receberam suas altas médicas? O fato é que isso foi meticulosamente estudado e a conclusão é de que quase nunca acontece dessas pessoas que foram administradas com diamorfina, em outras palavras, heroína, ficarem dependentes da substância após terem sido tratadas por essa substância. Bruce Alexander, um professor renomado americano, ele analisou um experimento que foi feito no início do século XX. No que consistia esse experimento? O experimento consistia em colocar ratos solitários numa gaiola, sendo que dessa gaiola havia 2 garrafas com água. Uma água pura, noutra água batizada. Nessa água batizada eram colocadas as substâncias como heroína ou cocaína. E o que acontece é que o rato, ele sempre, nessa experiência, ele sempre ficava viciado na água batizada, na água com cocaína ou com heroína. E na maioria das vezes morria, né? Porque ele tem um corpo frágil. Na maioria das vezes ficava dependente, com o uso abusivo dessa droga, e na maioria das vezes morria. Essa é a história que a gente conhece sobre dependência química. Só que na década de 70, o professor Bruce Alexander, ele se perguntou, ele falou assim, como assim? A gente coloca ratos numa gaiola vazia, solitários, e a gente queria um resultado diferente? Foi então que ele propôs uma nova abordagem. Nessa nova abordagem, ele teria uma gaiola que ele chamou de Ratoland, ou Rato Park, na qual ele colocava várias ratas junto com o rato, colocava muito queijo, muitos amigos, né? E o que acontece é que eram colocadas as mesmas 2 garrafas, uma garrafa com água normal, sem ser batizada, e outra garrafa com água batizada, com cocaína ou heroína.
O que acontece é que na maioria das vezes os ratos quase nunca utilizavam-se das águas, da água contaminada com heroína ou com cocaína. E a conclusão que ele chegou é que o rato, uma vez tendo sexo à vontade, tendo amigos para poder se divertir, tendo comida à vontade, a última coisa que ele ia querer dentro desse ambiente é se relacionar com drogas. Então, se num experimento o índice de mortandade e abuso era quase 100%, nesse experimento do professor Bruce Alexander, o experimento dava a conclusão de que quase nunca, quase 100% das vezes, os ratos não se inteiravam com a droga. Trazendo esse experimento para a vida real, para a vida humana, se a gente observar as cracolândias da vida, dos grandes centros urbanos brasileiros, a gente vai notar que ali há pessoas que não têm grandes projetos, que foram vilipendiadas, que foram massacradas, que foram desalojadas das suas casas, das suas famílias, foram roubadas, foram humilhadas, foram marginalizadas. Evidente que numa vida sem propósito, a alternativa mais viável para elas é o abuso, é a interação abusiva com a droga, nesse caso o crack. Na Guerra do Vietnã, 20% das tropas americanas estava viciada em heroína. Esse já era um motivo de preocupação na sociedade americana de quando esses soldados retornassem. Mas algo extraordinário aconteceu. 95% desses viciados, quando voltaram para suas casas, norte-americana nesse caso, simplesmente abandonaram o vício. E isso é bem plausível, porque num lugar onde há tiro, porrada, bomba, os teus amigos estão morrendo e você na iminência de ser o próximo a morrer, uma das alternativas plausíveis seria usar droga, abusar das drogas para fugir daquela realidade. Mas quando essa realidade cessa, nada mais natural do que se retornar ao status quo, que é a vida sem drogas. Nesse sentido, podemos observar por que há menos abuso de droga, menos overdose em sociedades mais abastadas, em sociedades mais privilegiadas, onde pessoas têm maiores propósitos de vida. Nesse caso, podemos dizer que essas pessoas se interam dentro de uma realidade da Ratolândia. E dentro de uma Ratolândia, a última coisa que você quer é ter interação com as drogas, porque essa não é a realidade mais plausível para você. Aí está. O oposto de dependência não é sobriedade, nem abstinência, mas sim conexão. As maiores causas de dependência não são as substâncias químicas viciantes. Se você estiver numa gaiola com problemas, você terá problema com vícios.